Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Deuteronômio 29, 30 e 31. A renovação da aliança. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com Israelita e Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhe deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos que conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem a sandália dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegarem a este lugar, Seom, rei de Osbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-no, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança à tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, seu Deus, os seus chefes e homens destacados, e os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres, os estrangeiros que vivem nos seus campos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com você hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme Ele prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não façam esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como viemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens, os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata, de ouro. Cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cuja o coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as suas palavras desse juramento, invocar sua bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor se separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes, os estrangeiros que viverem de terra distante, verão a desgraça que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador, de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com a ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isto a esta terra? Porque tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, Deus que eles não conheciam antes, Deus que o Senhor não lhe tinha dado.
Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro, cheio de ira, indignação e grande furor. O Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas a revelada pertence a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras deste livro, desta lei. Deuteronômio 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhados, mas que tenha sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu. De lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. E ele fará com que vocês sejam prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. O Senhor, seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo o Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizeram, os filhos do ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte, o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Esta está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que ame o Senhor, seu Deus. Ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decreto e ordenança. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhe declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E Josué é o sucessor de Moisés. Moisés disse ainda as palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante de vocês, e vocês tomarão posse da terra delas.
Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez em Seom e Og, os reis dos amorreus, o qual destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, por vocês irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria, e você repartirá entre elas como herança. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que as escute. Reúna o povo, homens e mulheres, o seu Deus, e siga fielmente todas as palavras desta lei. E os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresenta-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda como uma coluna de nuvem, e a coluna parou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra, e que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Escondereis dele o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza escondereis dele o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-na cantar, para que seja uma testemunha ao meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra, onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiveram comida à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-lo para a terra que lhe prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, por vocês conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloca este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois vocês quão rebeldes, obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que ler estas palavras, de modo que ouça, ainda que invoque os céus e a terra para testemunharem contra vocês. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei.
nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.